vocês para seguirmos a ciência do isolamento social, de tomar as medidas sanitárias, para a gente rapidamente, pela ciência, por cada um cumprir seu papel e pela solidariedade a gente vencer rapidamente essa pandemia. E outro ponto é solidarizar com todas as famílias que perderam seus entes queridos. Só com a ciência e com a solidariedade entre nós, cada um cumprindo seu papel, é que nós vamos vencer essa pandemia. Mas hoje eu venho aqui trazer notícias muito esperadas, notícia muito esperada, que é o relatório do conjunto de medidas para apoiar a agricultura familiar durante essa pandemia. E olha que são 25 projetos, esses 25 projetos eu estudei intensamente e cuidadosamente cada um desses projetos. É quase metade dos parlamentares da Câmara, porque o mesmo projeto, vários parlamentares assinaram essas medidas para a agricultura familiar. Fiquei muito feliz, até porque a minha história é ligada intrinsecamente, palavra difícil, mas ligada muito forte com a agricultura familiar, é a minha vida, minha trajetória toda. E aí eu quero cumprimentar os deputados que apresentaram essas medidas e uma tese até que me levou para o Congresso Nacional. Eu falo que a roça, nós do campo ficamos com o que sobra. Primeiro, a melhor escola é na cidade, asfalto na cidade, energia elétrica primeiro na cidade, a tal da modernidade que está nos aproximando, que a gente comunica, que é a internet primeiro para a cidade. E por incrível que pareça, na pandemia também nós estamos ficando por último, já que a Câmara já aprovou 50 proposições apoiando os empresários, autorizando o governo a utilizar recursos e todas muito justas para os trabalhadores, profissionais da saúde, agricultura, educação, meio ambiente, mas faltava exatamente a agricultura familiar. E eu vou começar falando com vocês, já que são medidas emergenciais e não estruturantes. Então, por isso, eu estou tratando de um conjunto de medidas para apoiar a agricultura familiar nesse momento. Bem, a ministra Tereza Cristina, que conhece da área, é agrônoma, conhece profundamente, minha colega, inclusive a lei mais importante dos últimos 30 anos de renegociação de dívidas rurais foi da minha autoria e ela foi relatora. Ela anunciou o Plano Safra, eu esperei ela anunciar para saber quais as medidas que o governo anunciaria em relação à agricultura familiar. Bom, existe, segundo o censo do IBGE agora, 2017, 1,5 milhões de agricultores que têm o valor bruto da sua produção por ano, veja bem que não é renda, o valor bruto da produção, ou seja, não descontou os gastos da família, que tem o valor bruto até R$5.000 por ano. E fazendo um cruzamento de dados do Ministério da Agricultura, do Ministério da Cidadania e da Conab, nós chegamos à conclusão, confrontando com o IBGE, que nós temos 13 milhões de pessoas entre pobres e extremamente pobres no campo. Os pobres são aqueles que têm uma renda per capita por pessoa de R$ 178 por mês. É isso que você ouviu mesmo, R$ 178 por pessoa. Os extremamente pobres é aqueles que têm uma renda menos de R$ 89. Então não dá mais para a gente ter essa... Eu fiz um pronunciamento, falei desse retrato triste do campo brasileiro. Então, baseado nesses números, baseado que o Ministério da Cidadania já nos informou, que do auxílio emergencial, que seria para os trabalhadores informais, do campo já são 2.400.000 e poucos famílias que já receberam. Se eu tenho 3.900.000, menos 2.400, então eu vou ter mais ou menos ali 1.300.000 famílias que são os invisíveis. Por que invisíveis? Alguns eram sem terra, hoje é sem nada, porque eles não têm financiamento, não têm auxílio emergencial, não têm apoio do governo. Então esses invisíveis que é o objetivo do conjunto de medidas. E aí desses invisíveis eu estou inclusive lendo aqui dizendo, primeiro, as medidas são de caráter emergencial, não é estruturante, mas elas servirão, esse banco de dados servirá para cobrar e ajudar o governo. Eu não sou só de cobrar, eu sou de cobrar e ajudar a fazer políticas públicas para esses invisíveis. São 13 milhões de pessoas entre pobres e extremamente pobres. Esses dados batem, Aí uma outra análise. Eu vi aí que está o Ronaldo Lima, Reginaldo Lima me acompanhando, Paulo Norberto,
a Naira Azevedo, muito obrigado a vocês. Vamos fazer uma análise. A declaração de aptidão que permite que o agricultor ele faça o financiamento do Pronaf, ele venda para merenda escolar, ele venda para o PAA, ele financia sua casa, ou seja, todas as políticas do governo, chegou a ter 21 políticas, ele precisa de um documento chamado Declaração de Aptidão. Que entre 2014 e 2015 nós chegamos a ter 5 milhões e 100 mil declarações de aptidão. Hoje nós temos 2 milhões e meio. O que isso significa? Que está concentrando os recursos do financiamento, especialmente do Pronaf, né? Exatamente, está concentrando. Então, à medida que eu percebi, fazendo todas essas análises, essa engenharia desses dados de informação, da cidadania, da agricultura, da Conab, da Asbraer, da Anater, então eu propus que nessas medidas de caráter emergencial, a porta de entrada não é mais a declaração de aptidão. Por que não é? Está provando que ela concentra e que ela é excludente, já que 700 mil famílias da reforma agrária não tem DAP, porque não tem documento. Do crédito fundiário também não tem. Tem 126 mil DAPs bloqueadas. Então eu estou propondo uma porta de entrada pela assistência técnica e extensão rural. Como é que isso funciona? A Anater, junto com esses ministérios que eu citei, já combinando, vai ter um cadastro simplificado desses invisíveis. Esse cadastro vai para o sistema da Anater, que eu quero aqui cumprimentar toda a Anater em nome do presidente Ademar. A Anater vai estar integrada com o Ministério da Cidadania, com a Conab e com o Ministério da Agricultura. Então, com isso, eu consigo criar um banco de dados e fazer uma nova política. Ok? Então, esse é um ponto importante, é uma inovação do conjunto de medidas, uma nova porta de entrada pela assistência técnica e extensão rural. Então, quero aqui homenagear meus colegas, eu acertei com a Asbraer também. E veja bem, essas entidades de assistência técnica e extensão rural, quero também conversar aqui, porque eu reuni com a CONTAG, com a MPA, com a FETRAF, com o MST, com o Movimento das Mulheres do Campo. Também a Anater credencia, inclusive, organizações que não são estatais. Por exemplo, amigo Frei Sérgio, do MPA. O Instituto Padre Josino é um dos credenciados da Anater. Então a Anater vai credenciar entidades de assistência técnica e extensão rural públicas, estatais e não estatais, para tentar procurar esses invisíveis, que já está claro que o governo não os conhece, né? Bom, depois, também seguindo aqui as mulheres do campo, que mais de 40% das mulheres são ali as provedoras da agricultura familiar na propriedade. Então, nessas medidas, eu destinei medidas diferenciadas para valorizar e atender a demanda das mulheres do campo. Por exemplo, na linha de crédito que eu vou falar depois, a mulher reduzia a taxa de juros em 50% e também permitia um rebate, um desconto. Quando ela for pagar a prestação, fazer o pagamento em dia, ela vai ter um desconto também. É um rebate que a gente chama. No auxílio emergencial, como no auxílio emergencial para os informais, também a mulher monoparenteral, provedora do lar, ela vai ter o dobro também. Então, a mulher está sendo valorizada, reconhecida, vamos dizer, reconhecida em todas as medidas que eu procurei tomar. Na comercialização, no programa de aquisição de alimentos emergencial, também estou colocando 20% o valor maior no limite para vender para o PA emergencial. Então, estamos reconhecendo o papel fundamental da mulher, atendendo a demanda dos projetos de leis, mas também do movimento das mulheres do campo. Então, queria deixar isso bem claro, né? Bom, eu disse aqui do Serviço de Assistência Técnica, que está em 5.300 municípios brasileiros. Tem lá o extensionista. E eu tenho afirmado o seguinte, o extensionista, ele é o único agente do governo que vai lá na propriedade levar uma inovação, uma tecnologia, uma boa notícia. Então ele é a primeira ou talvez a última esperança do agricultor de ser inserido. E espero que a assistência técnica e extensão rural, que já tem mais de 70 anos, nos ajude a corrigir essa injustiça do Estado brasileiro, que é trazer os invisíveis para a visão do Brasil e do governo, né? Outro ponto também que é muito importante, nós estamos partindo de informações públicas do Ministério da Cidadania, da Conab, do Ministério da Agricultura e da Anater, também são dados públicos. Bom, quais as medidas que nós colocamos? A primeira medida, então, é o auxílio emergencial rural, já que havia um projeto aprovado no Senado, foi vetado pelo presidente da República. Então,
eu estou criando aqui as condições do governo atender aquelas famílias rurais nas mesmas condições de até meio salário mínimo por mês para atender essas famílias do campo. E qual que é o diferencial? Colocando a assistência técnica e extensão rural para identificar esses invisíveis. Então vai ser feito o cadastro simplificado, esse cadastro vai ser integrado com o Ministério da Cidadania, o Ministério da Cidadania vai fazer o pagamento do auxílio emergencial daquelas famílias que não receberam, os invisíveis, né? O segundo é um fomento produtivo. O fomento, o que é? Também pela assistência técnica e extensão rural. Esse fomento é um valor não reembolsável, onde a assistência técnica vai, ao identificar essa família invisível, vai fazer um projeto, por exemplo, de criação de aves, de criação de abelha, uma pequena horta irrigada, implantação de um pomar, comprar um conjunto de cabras, né? Porque estudando essas informações, gente, esses pobres, extremamente pobres, 82% estão na região norte e nordeste do Brasil. Então é preciso tomar uma medida, mas não basta dar o pão, é preciso dar o pão e dar a oportunidade da libertação. Dar o pão e a oportunidade da libertação, parece que até rimar, mas isso não é poesia, isso é muito forte no coração da gente, não dá para a gente aceitar isso. Então, o fomento produtivo, eu que sou extensionista, conheço e sei que é a única maneira que a gente tem de tirar essas famílias, porque essas famílias não querem nada de graça também não, eles querem a oportunidade, né? Eles não querem viver num deserto de políticas públicas, querem ter a oportunidade de plantar, de ter ali a satisfação, a felicidade de cuidar ali daquelas plantas, dos animais, vender e ter o seu dinheiro no bolso. E não vão falar em diminutivo, dinheirinho, não, é dinheiro, renda que eles querem ter, precisam ter. Então, por isso, o fomento produtivo é um dinheiro não reembolsável, né? Bom, Zé Silva, e quantos vai atender? Eu não sei, o papel nosso do Congresso é fazer uma lei permitindo o Poder Executivo, que é o Ministério da Economia, da Cidadania e da Agricultura, falar, não, nós queremos atender desses 1,5 milhão, queremos atender 100 mil. Já atenderam 100 mil. Queremos atender 500 mil. Já atenderam. Então, o governo que vai dizer quanto que ele quer atender. Então, auxílio emergencial, fomento produtivo rural. Depois, nós estamos criando um crédito rural emergencial. E eu quero dizer para vocês, um crédito rural emergencial não é Pronaf, não é o que já existe aí. O governo anunciou, inclusive o próprio presidente da República fez no seu Twitter, criamos o crédito rural emergencial. Não funciona, não vai funcionar. Me perdoe, presidente, sei do esforço, me perdoe a ministra, grande lutadora, buscou a habilidade de negociação. Mas esse que eles anunciaram, o juro é alto e além do juro ser alto, o risco é dos bancos. Não, nós estamos criando um crédito rural emergencial para a base da pirâmide, para esses pobres, extremamente pobres, com juro para o homem de 1%, né, para a família rural, e se for a mulher, a provedora da família ali no meio rural, 0,5%, ou seja, estou cortando o juro em 50%. Como é que vai ser? Cadastro simplificado pela assistência técnica, um projeto simplificado, liberar o recurso. O quarto item do conjunto de medidas é uma comercialização dos produtos da agricultura familiar. E aí veja bem, nesse período de pandemia, onde é necessário as medidas do isolamento, do distanciamento social, aqueles agricultores que estão vendendo nas feiras livres, que vende de porta em porta, eles não estão tendo mais esse mecanismo de comercialização. Então, esses canais de comercialização, que é um PA, Programa de Aquisição de Alimentos Emergencial, ele não pode seguir o mesmo ritual da burocracia do PA comum, que é um projeto fantástico, mas não atende mais que 100 mil agricultores do Brasil. Então, aqui nós colocamos um corte. São aqueles dos invisíveis, dessa renda baixa, que não vende para o PA formal hoje. Então, são aqueles que vendem diretamente ao consumidor, vendem nas feiras livres. Então, o PA emergencial, sendo R$ 4.000 quando for a família de agricultores que vai comercializar o seu limite, e R$ 5.000 a mulher. Ou seja, estou mais uma vez aqui reconhecendo o papel fundamental da mulher. O teto de venda da mulher é 20% maior. Bom, tá bom, Zé, você vendeu para o governo, vendeu no PA, fez o cadastro simplificado, vendeu, quem que vai consumir? Muito bom. Aí
é o termo de adesão, a parceria que já funciona, onde as escolas, as creches, asilos, a APAE, que são equipamentos públicos de assistência social. Então, quando vai lá, fez a entrega, voltou, apresentou o comprovante, o agente de assistência técnica e extensão rural dá um ciente que vai direto lá para a Conab fazer o pagamento para essas famílias. Então, esse é o primeiro modalidade, que é o PA emergencial. E um outro mecanismo, ele é muito efetivo, e aí quero mandar aqui um abraço para o meu colega Gilson, extensionista da Emater, lá de Lontra, ele que faz um trabalho fantástico, estou citando ele, mas são muitos outros, né? E no Brasil inteiro, dos produtos da biodiversidade. Aí lá no norte do Brasil, eu participei com o deputado Ayrton Faleiro, com o Beto Faro, lá do Pará, Zé Neto da Bahia, que tem a castanha do Brasil, que a gente chama de castanha do Pará. Então são produtos que serão adquiridos, que chama o PA, formação de estoque. Então o governo forma esse estoque e depois ele pode dar a destinação. Se ele quiser durante a pandemia já dar a destinação desses produtos, ali fazendo doação, o governo que vai decidir. E também muito comum no Nordeste brasileiro, no norte de Minas, no Triângulo Mineiro, no Vale do Jequitinhonha, no Paraná, os derivados de mandioca, que é o polvilho, a farinha. E do leite, o governo já anunciou algumas medidas. Eu cumprimento muito aí a ministra Tereza, a Abra Leite, que lidera esse processo em nome da agricultura familiar, mas nós estamos permitindo dar em pagamento o produto, né, da CPR, então vai poder, então é formação de estoque com pagamento em produto. Então, a comercialização, esses dois pontos, né? O PA emergencial para os feirantes, que vendem em feira livre, ali, que faz a venda direta dos invisíveis, e também a formação de estoque, que atende esses produtos aí que podem ser armazenados. E a quinta medida é a renegociação de dívidas rurais. Nosso gabinete, desde aquela lei 3.606, em que a nossa ministra Tereza foi relatora da lei, meu gabinete o tempo todo recebe pedidos do Brasil inteiro, né? E esses pedidos do Brasil inteiro em relação à renegociação de dívidas rurais, né? Então esse eixo é importante, eu vou falar sobre ele. Eu queria aqui cumprimentar o Cleiton Moreira. Zé Silvio, eu faço temperos e eu consigo vender para o PA. Consegue sim, Cleiton. Aí eu te recomendo procurar, eu não sei qual é o seu município, se você puder colocar para mim aí, você procura lá o escritório de assistência técnica e eles vão, hoje talvez já seja possível, dependendo do município, mas se não for, a gente aprovando o projeto na Câmara, no Senado e o presidente da República sancionando, você vai conseguir vender o tempero sim para o PA, com certeza, muito bom. O Cleiton, obrigado a sua pergunta. Bom, então em relação à renegociação das dívidas rurais, Montes Claro, Cleiton, isso, com certeza, pode procurar aí o nosso, inclusive o subsecretário da Agricultura hoje, né? Ricardo M. Kelly, que foi gerente da Emater, foi diretor técnico da Anater lá em Brasília, hoje é o subsecretário da Agricultura. E meu amigo Arcanjo, grande Arcanjo, que nós levamos ele para o Unaí, para ser gerente regional, hoje ele é gerente regional aí em Montes Claros. Amigo Arcanjo, muito sucesso aí nessa caminhada. Tem a coordenadora, a Beatriz Cristina, que trabalha com esse processamento de alimentos, né? Viu, Cleiton? Pode procurar em matéria, eu tenho certeza que a gente aprovando esse projeto você vai conseguir vender. Talvez até já venda hoje no PA comum que já tem. É um produto que sim adquirido pelo PA. Bom, então da renegociação de dívida, eu queria que você prestasse atenção comigo. É o seguinte, eu fiz um corte. Então, aquelas dívidas antes de 2011 e de 2011 até hoje, né? As antes de 2011, o que eu fiz? Eu trouxe aquela lei que a ministra Tereza foi relatora, 13.606. Então lá as mesmas condições de renegociação, e peguei o período de 1º de janeiro até o fim do decreto de calamidade. Deus ajuda que a gente vença logo essa pandemia, vamos falar que esse decreto tenha o vencimento em dezembro. Então nesse período todas as dívidas serão renegociadas, né? Vai ter renegociação e alongamento de dívidas. Aqueles do crédito fundiário, do Banco da Terra, também nesse um ano, de janeiro a dezembro, eu estou jogando essas parcelas para o final do contrato. Então você do Banco da Terra, do Crédito Fundiário, pessoal aí que me procurou muito aí de João Pinheiro, do Noroeste Mineiro, do Triângulo Mineiro. Então as parcelas vai lá para o final do contrato. Falta 10 anos para mim, a minha última parcela, Zé Silvio. Então vai lá para daqui 10 anos. Falta 20, vai lá para o final. Mantendo as mesmas condições de juros e também
de desconto quando você paga à vista. De 2011 para cá, é aí que nós estamos criando mecanismos de jogar essas dívidas também, postergar, jogar daqui a um ano. Então, elas vão vencer. Se ela venceu em setembro de 2020, vai vencer um ano depois, né? Setembro de 2021, tá certo? E outra coisa que nós estamos garantindo aí, gente. Primeiro, todos que acessarem esses benefícios, especialmente o auxílio emergencial, não tinha segurança jurídica de que vocês iriam perder a condição de segurado especial da Previdência, já que você, se fosse receber o benefício do auxílio emergencial como trabalhador informal, você ia perder a condição de agricultor familiar, então possivelmente você não ia aposentar. Então eu estou colocando ali um dispositivo que vai garantir, você pode receber, aliás, 2.400, quase 2 milhões e meio, quase 2 milhões e meio já receberam, vão continuar podendo aposentar como agricultor ou trabalhador rural. Isso é uma garantia muito importante. Outra coisa que é fundamental, renegociar a dívida. Bom, se eu estou renegociando, porque eu não estou em condição de gerar receita na minha propriedade para pagar a dívida. Então, eu estou permitindo também, nesse conjunto de medidas, que você vai renegociar, mas vai continuar podendo fazer outro financiamento. Então, são coisas importantes. Garantia safra. Quero mandar um abraço para a equipe. Ontem eu falei lá em São João do Paraíso, eu falei com o Toninho, foi ex-vice-prefeito, com o César, que é vereador, o doutor Antônio, que foi prefeito, com a vereadora Selminha, falei com a vereadora Biú. Todos estavam reunidos ontem lá para discutir a questão das eleições municipais, que o Solidariedade vai ter candidato lá, mas ao mesmo tempo me cobraram sobre o Garantia Safra. Então, o Garantia Safra, o que eu estou colocando no dispositivo? Pagar todos aqueles agricultores familiares que o município decretou e foi reconhecido o estado de calamidade e tem o laudo técnico do extensionista, no caso do Oswaldo, do Osmando, que são nossos colegas extensionistas de São João do Paraíso. Então, o Garantia Safra, todos que teve decreto de calamidade reconhecido pela Defesa Civil Estadual ou Federal e tem o laudo que teve condições adversas, também eu estou colocando para receber o benefício do Garantia Safra. Portanto, foi um trabalho intenso nesses dias, muito estudo. Quero agradecer a todos que ajudaram. Foram mais de 30 reuniões de forma remota, com grupos de deputados, com as organizações, fizemos live com deputados federais de outros estados, a nossa equipe, os consultores da Câmara. Quero agradecer a todos. Então, só para relembrar, são 5 medidas: auxílio emergencial rural, fomento rural produtivo, crédito rural emergencial, que não é esse crédito comum, comercialização emergencial através do PA emergencial, que é para os feirantes principalmente, quem faz a venda direta e ainda não vende para o PA, e o formação de estoque, e renegociação de dívidas rurais. Portanto, nesse momento o presidente Rodrigo Maia está reunido, nós vamos trabalhar para fazer a inversão da pauta, ser o primeiro item da pauta de terça-feira. Então, vocês que estão nos acompanhando, eu quero agradecer a todos, agradeço muito por acompanhar e peço que continuem acompanhando nosso trabalho. Entrar no site lá, zesilva.com.br, lá tem os telefones, os e-mails de toda a nossa equipe que consegue trabalhar de forma muito profissional, muito forte, do distanciamento social, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, e estamos produzindo muito. Então, espero que a gente aprove esse conjunto de medidas para a agricultura familiar. Desejo a todos um final de semana abençoado. Como eu disse, siga a ciência, cada um cumpre o seu papel, a solidariedade, mantenha o distanciamento social, e com isso, se Deus quiser, rapidamente nós iremos romper aí essa pandemia e com certeza muito melhores. Então eu agradeço a todos aí, as 2 últimas participações aqui na tela. Elia Alves Ribeiro, muito obrigado por participar. Adriana Miranda, muito obrigado. Buriti se agradece pelo recurso destinado à saúde. Muito bem, fiz uma live com o Dr. Kenny, realmente estou destinando recursos para vários municípios. Acho que esse é o nosso papel. Gente, bom final de semana, muito obrigado. E vou continuar aqui estudando firme, fazendo as ligações, discutindo com os deputados agora, com os líderes e com os deputados, para rapidamente aprovarmos nosso projeto. Abraço, Aparecida Maria, todos que estão comigo aí, e bom final de semana.